Então eu vou ler novamente Apocalipse 17, do 1 ao 6. Na minha tradução está escrito assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Amém. Está aí na tela a grande meretriz, que é a imagem aqui, símbolo desse estudo. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A grande prostituta, parênteses, no capítulo 17, do 1 até o 17. Fizemos a leitura, Apocalipse 17, 1, na semana passada. Falamos um pouquinho do mistério dessa mulher, julgamento. Falamos um pouquinho da meretriz, da idolatria, da prostituição. A sua área de influência, segundo alguns autores. Ela está sentada sobre muitas águas. Falamos um pouquinho sobre isso também. Chegamos nesse autor aqui, que ele traz 13 provas de que a prostituta é um sistema religioso. E nessa noite a gente vai começar por esse slide aqui, por essa exposição. 18 razões por que a Babilônia é a cidade. Os fatos anteriores, juntamente com os mistérios da divisão romana da cristandade, sobre a regeneração batismal, que, como supõem, transformam o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo, as hóstias sagradas, as luzes, as velas, as confissões e outros cerimoniais, mesclados a uma linguagem que tende a mistificar, levaram a maioria dos estudiosos da Bíblia, em todas as gerações, a sustentar que Roma é a cidade da profecia, mas há outra cidade que poderia ser o tema da profecia, a Babilônia literal propriamente dita, pelas 18 razões que seguem. A Babilônia literal é definitivamente o tema de Apocalipse 16, do versículo 17 ao 21, e Apocalipse 18, do versículo 1 ao 24. A Babilônia mística é outro tema inserido entre essas duas passagens. Um tema entre parênteses para explicar o aspecto religioso da Babilônia. 3. O fato de a grande prostituta ser chamada de mistério prova uma conexão com a Babilônia literal. 4. A Babilônia literal é o lugar da primeira grande rebelião contra Deus depois do dilúvio de Noé, e será o lugar da última grande rebelião. Item 5. A Babilônia literal sempre está associada às religiões de demônios e à idolatria nas Escrituras. Item 6. Muitas profecias acerca da Babilônia literal nos 2 testamentos ainda estão para se cumprir. Por um lado, a cidade de Roma não é nenhuma vez mencionada em alguma profecia, cumprida ou não cumprida. Item 7. De todos os impérios que fazem parte dos tempos dos gentios, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma restaurada e Grécia renovada, a principal cidade de um único império, Babilônia, é mencionada na profecia com um cumprimento nos últimos dias.
Mênfis, Nínive, Suzã, Roma, etc., são totalmente ignoradas na profecia, enquanto a principal cidade, a Babilônia, é mencionada repetidas vezes. Item 8. Nunca foi necessário identificar novamente qualquer cidade mencionada na profecia. Predições nas Escrituras sobre Sodoma, Gomorra, Nínive, Tiro, Sidom e outras se cumpriram acerca das cidades conhecidas pelos nomes mencionados nas várias passagens. Por que a Babilônia seria uma exceção? Ele pergunta. O termo mistério simplesmente define o aspecto religioso da cidade literal, a Babilônia. Item 9. A Babilônia é a única cidade chamada Senhora de Reinos. Item 10. A Babilônia é a única cidade dos últimos dias que será a sede de cada demônio e espírito imundo. Se isto acontecer, então Roma ou nenhuma outra cidade será o centro das falsas religiões no sentido de cumprir a profecia. 11. A Babilônia é a única cidade mencionada que embebeda todas as nações com o vinho de sua prostituição. A grande prostituta sem nome é a única outra Babilônia que embebeda as nações com o vinho de sua prostituição. Por isso, as referências devem ser a mesma cidade. Mistério, a Babilônia, sendo o aspecto religioso da Babilônia literal. 12. A Babilônia é a única cidade nos últimos dias que será o centro de feitiçarias, encantamentos, etc. Roma não poderia assumir o lugar da Babilônia neste sentido. A Babilônia é a única cidade mencionada que é escolhida como o objeto da ira de Deus e das pragas. Se Roma tivesse de ser a grande cidade a cumprir tal profecia, certamente teria sido mencionada no lugar da Babilônia, pois Roma era bem conhecida na época em que João escreveu o Apocalipse. A ausência do nome Roma não é um mero acidente. Deus nunca nos deixa em dúvida quanto ao verdadeiro sentido de sua revelação dos eventos futuros. Item 14. A Babilônia é a única cidade da qual Deus ordena a seu povo sair nos últimos dias. A aplicação desta verdade a Roma não pode ser provada pelas Escrituras. 15. Ordena-se ao céu que se alegre com a destruição da Babilônia literal, porque Deus se vingou dela. Isto é a mesma coisa que julgar a grande prostituta de Apocalipse 17, provando que a grande prostituta ou a Babilônia mística é igual à Babilônia literal, no que diz respeito a um lugar ou uma cidade. A única diferença é que a grande prostituta é o aspecto religioso da cidade de Babilônia. 16. A Babilônia é a única cidade mencionada que deverá ser julgada nos últimos dias por causa dos martírios. Uma vez que o mistério e a Babilônia literal martirizaram os santos, deve haver alguma relação. Se duas cidades diferentes, tão distantes uma da outra quanto Roma e Babilônia, fossem culpadas pelas mesmas coisas após o arrebatamento, então os dois lugares seriam mencionados, e não somente um, conforme Apocalipse 18, 24. Vamos ver ainda. 17. As 16 diferenças entre as duas Babilônias, as 7 semelhanças entre as duas Babilônias e os 31 fatos sobre a Babilônia literal estão de acordo com a ideia de que uma Babilônia, a cidade literal, é a sede da outra, do mistério. A Babilônia é um sistema religioso. 18. O anticristo será rei da Síria, com a Babilônia como sua capital. Isto se cumprirá. A grande prostituta irá sentar-se sobre a besta, o reino do anticristo, na ascensão dele ao poder sobre os 10 reinos. Deve-se reconhecer então que ela simboliza uma religião na capital dele, mesmo antes de ele obter poder sobre os 10 reinos da Roma restaurada. Que religião é simbolizada pela grande prostituta com sede na Babilônia? Ele pergunta. A cristandade apóstata,
poderia ter sede na Babilônia? Isto é possível, mas não provável, por causa do fato de que a religião prenunciada é anticristã. Poderia ser o maometismo, a religião da parte oriental do território do Império Romano? Poderia ser, uma vez que há cerca de 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos. Eu atualizei essa semana, está em torno aí de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos e 1 bilhão e 340 milhões de católicos romanos no mundo. Os muçulmanos controlam a parte norte da África, incluindo o Egito, toda a Arábia, a Transjordânia, a Síria, o Iraque, o Irã, a Turquia e outras partes do antigo território do Império Romano. O catolicismo é a religião que predomina na Albânia, na Bulgária, na Romênia, na Sérvia e Montenegro, Hungria, Áustria, Itália, Espanha, Portugal, França e algumas outras partes do antigo território do Império Romano. Entre as duas religiões, a maior parte do antigo território do Império Romano inclui outras religiões, mas isto não prova nada acerca do mistério, a Babilônia de Apocalipse 17. A religião da Babilônia poderia ser completamente diferente ou um renascimento da antiga feitiçaria, bruxaria, encantamentos e astrologia, que caracterizam a cidade antiga. É claro que esta religião será predominante em todo o território do Império Romano nos últimos dias, como está claro no item 12 anterior. Jesus prenunciou muitos falsos profetas que fariam grandes sinais e maravilhas para enganar os homens pouco antes de sua vinda à terra novamente. Paulo prenunciou a vinda do anticristo com todo o poder e sinais e prodígios da mentira pelo poder de Satanás. Todas as nações serão enganadas pelas feitiçarias e manifestações de poderes demoníacos concentradas na futura Babilônia literal. Se o anticristo puder começar uma religião e martirizar milhões durante os últimos 3 anos e meio desta era, então é lógico que o mistério, a Babilônia, como um renascimento do magismo antigo, sustentado por uma concentração do poder demoníaco, dominando as nações do antigo território do Império Romano da Babilônia. Poderia martirizar muitos santos de Jesus durante os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel e até a vinda do anticristo, para exercer pleno poder sobre os 10 reinos da Roma restaurada. Quanto ao catolicismo e ao maometismo, essas duas religiões teriam de mudar completamente para cumprir as profecias desses eventos. Nenhuma delas é contrária a Deus. Uma coisa parece certa: o mistério e as Babilônias literais são 2 aspectos da mesma cidade e poder que cumprirão a profecia nos últimos dias após o arrebatamento da igreja. O mistério, a Babilônia, é um sistema religioso com sede na Babilônia literal e cumprirá Apocalipse 17 até a vinda do anticristo, para exercer pleno poder sobre os 10 reinos da Roma restaurada no meio da 70ª semana de Daniel. Então, o anticristo, que será rei de Babilônia e da Assíria, destruirá este sistema religioso e começará sua própria adoração nos últimos 3 anos e meio desta era. Deve-se ter uma coisa em mente: todos esses eventos acontecerão depois do arrebatamento da igreja. Por isso, o mistério, a Babilônia, não precisa ser alguma religião agora eminente dentro do território do Império Romano. Assim, também a religião que o anticristo começará não precisa ser eminente agora, no momento. As religiões podem começar em um dia, e assim será fácil para que as duas religiões, a do anticristo e da Babilônia, comecem e martirizem milhões entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. Apocalipse 17, 2. Então ele diz ali, ó: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão
foi que se embebedaram os que habitam na terra. O subtítulo, Seus Pecados e Amantes. Esse autor aqui, o primeiro, que a gente traz na noite de hoje, com a qual, ou seja, com quem se prostituíram os reis da terra, o comentário dele a respeito disso, a grande prostituta, isto é, todos os tipos de religiões. Vejam que esse autor aqui, ele generaliza, ele amplia o leque para todos os tipos de religiões. Os reis da terra, desde o início, a maioria das nações foi governada por algum tipo de religião. E eles se prostituíram, todas as religiões ideadas pelos homens, e até mesmo as partes do cristianismo que foram corrompidas, são rotuladas pelo Senhor como prostituição espiritual. Ele cita aqui Romanos capítulo 7. Se embebedaram os que habitam na terra. Vou começar com Jeremias capítulo 51, 7, sobre a queda da Babilônia. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Apocalipse 14, 8, contexto da voz do segundo anjo. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o primeiro spoiler da noite, Apocalipse 18, 3, nós vamos falar muito sobre Apocalipse 18. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela, com Babilônia, se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Também no capítulo 18, versículo 9, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Apocalipse 18 também, versículo 23, o anúncio da queda da Babilônia. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Uma mulher assentada. A mulher é a religião organizada. Com isso, queremos dizer qualquer religião ou forma de religião que afirma ter um caminho de salvação ou vitória que não seja a cruz. A cor de escarlata indica o sangue e diz respeito à grande perseguição. Então a mulher, Apocalipse 17, 18, o significado da mulher, então, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Este outro autor, a respeito dessa mulher montada na besta, bem no centro aqui da tela, ao estudar os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, somos tentados a identificar tanto a besta quanto a meretriz com algum sistema político ou religioso passado e contemporâneo. Até somos estimulados a isso pelo próprio livro. Aqui ele cita Apocalipse 13 e 18. Porém, aqui evitaremos esta linha e nos esforçaremos para obter a maior compreensão possível do texto. Esses 10 chifres, então, trazendo Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim o texto: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava.
era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. O anticristo vai derrotar 3 desses 10 chifres. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então esse contexto de Daniel eu coloquei no final aqui. O quarto animal sem descrição é o Império Romano. Os 10 chifres e o chifre pequeno, a Roma revista e a Grécia revivida. Então diz o texto bíblico, Daniel 7, 23, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, do Império Romano. E depois deles se levantará outro, Grécia revivida, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Vejam aí novamente o anticristo derrotando 3 destes 10 reis. Então o anticristo ele faz referência à Grécia revivida. Ele proferirá então, o anticristo, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso diz respeito à besta de cor escarlata, não à mulher. As 7 cabeças representam os 7 impérios que perseguiram Israel no passado, com o último ainda estando por vir. Estes são o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Os 10 chifres representam as 10 nações que surgirão do antigo território do Império Romano e perseguirão Israel, e estão ainda para vir. Essas 10 nações formam a 7ª cabeça. O Império Romano, que formava a 6ª cabeça, era o último dos impérios que perseguiram Israel antes de sua destruição como nação no ano 70 depois de Cristo, quando surgir o reino dos 10 chifres, o qual será logo, perseguirá Israel também. Apocalipse 12:3, aqui o dragão vermelho. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E Apocalipse 13:1, um texto muito semelhante a este. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então, a rápida explicação aqui, no finalzinho desse texto, a besta com 10 chifres e 7 cabeças é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. E eu fecho aqui, então, Apocalipse 17, esse mesmo capítulo que estamos estudando, do versículo 9 ao 12, também as 7 cabeças e os 10 chifres. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, que era Roma, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, durante um tempo,
vai ser na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Falando um pouquinho sobre aquelas religiões, né? Vejam as cores usadas pelos prelados católicos, vestimentas essas que eles usam nas festas religiosas, né? Em eventos especiais, a cor púrpura e a cor vermelha, a cor escarlata. Há muitas referências se dão a ela, a Igreja Católica, aí, como sendo a representação dessa Babilônia. Não temos absoluta certeza disso aí. Apocalipse 17:4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Púrpura e escarlata. Apocalipse 17:3, a besta escarlata. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata. A besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, só para mais uma vez falar sobre a diferença entre a besta escarlate, essa besta que tem nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, ela não é essa Babilônia aqui, a meretriz. Tá? Então essa divisão nós temos que ter o discernimento de fazer. Isso é importante a gente saber. Esse cálice de ouro na mão, eu trouxe aqui Ezequiel capítulo 23, versículos 29 ao 31. E eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua perversidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Púrpura e escarlata. A púrpura, para ele aqui, representa o domínio dessas religiões sobre as nações, e a cor de escarlata representa a perseguição de Israel. Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Essas religiões sempre foram muito ricas. Um exemplo é o Islã, que controla aproximadamente 60% das reservas de petróleo do mundo. Esse cálice de ouro em sua mão. Todas essas religiões têm um atrativo, simbolizado pela taça que é de ouro. Cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, revela o que contém essa taça, apesar de sua aparência externa atrativa. Os trajes da mulher são da mesma cor do dragão, citado lá em Apocalipse 12, e também são a mesma cor da besta, de Apocalipse 17:3. Isso sugere que ela tem com Satanás e com o sistema dele um tipo de relacionamento que imita a união da igreja com Cristo. A mulher de vermelho está ricamente enfeitada e tem na mão um cálice de ouro, o que aponta para um tempo de muita prosperidade econômica, a qual terão acesso somente os que se renderem à besta e à sua amazona. É o que se pode entender do cálice que ela segura, cheio das abominações e imundícies da sua prostituição. Na Bíblia, as roupas simbolizam a identidade das pessoas. Assim, vemos Jesus no capítulo 1, usando uma túnica que só os reis sacerdotes usavam. Mais tarde, vemos os 7 anjos vestidos da mesma forma, o que os identifica com Cristo. Portanto, as roupas em 2 tons da cor vermelha que a prostituta usa é sinal de que ela e a besta têm o mesmo espírito, caráter e propósito. Apocalipse 17:5, na sua fronte achava-se escrito um nome e um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
Quem é a meretriz? Vamos a esse autor aqui. A prostituta é a grande antagonista da esposa do Cordeiro, a igreja. Ambas têm leis e relações próprias. A primeira é serva de Satanás e do poder temporal, e satisfaz-lhes as ímpias vontades, que culminam na morte dos santos, profetas e testemunhas de Jesus, e na opressão dos povos. Quando seus interesses são contrariados, não hesita em se opor ao seu Senhor e este a ela. Ela é a mãe das meretrizes e das abominações. Mas o que seriam abominações? Levítico 18, 21 ao 25. Uniões abomináveis. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou. Eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. O contexto é as bênçãos decorrentes da obediência. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio 18, 9 ao 12, contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Abominações ainda, Deuteronômio 29, do 16 ao 18. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Também Deuteronômio 32. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. 2 Reis 16, 13 e 4, reinado de Acás, de Judá. Porque ele, o rei Acás de Jerusalém, andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. E aqui sobre o rei Manassés de Judá, 2 Reis 21, 6. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros.
prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. E Provérbios 3, 31 e 32, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Na sua testa estava escrito um nome. A testa simboliza o fato de que todas essas religiões são ideadas pelo homem e não por Deus. Mistério, a grande Babilônia. A palavra mistério separa a Babilônia espiritual da Babilônia literal. É grande aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. A mãe das prostituições e abominações da terra. Isso revela o real conteúdo dessa taça de ouro, embora pareça esplêndida no exterior. Se não for Jesus Cristo e ele crucificado, então é rotulado pelo Senhor como prostituições e abominações. Infelizmente, isso inclui também grande parte do cristianismo atual. Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19. Advertências contra a maldade. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta, ou abomina. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a última, a 7ª, que ele odeia, abomina, o que semeia discórdia entre irmãos. Eu fecho aqui com Romanos, capítulo 1, a idolatria e depravação dos homens. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. A embriaguez da mulher, esse texto aqui do comentarista, mais no canto da tela de vocês, o consumo excessivo de bebidas fortes é comum às meretrizes. Porém, esta está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso reforça a ideia de um estado teocrático, onde Satanás é o Deus e Senhor, e seu sistema religioso persegue os servos de Deus, que naturalmente lhe fazem oposição. Os santos apontam para todos os mártires do Antigo Testamento, por amor da palavra de Deus, e as testemunhas de Jesus apontam para todos os mártires da nova aliança, inclusive os da tribulação. O sangue dos santos, Atos 7, do 58 a 60, a perseguição dos judeus, a morte de Estevão, e lançando fora da cidade o apedrejaram. Um texto bastante conhecido da nossa comunidade cristã. Atos capítulo 8, versículo 1, perseguição dos judeus também contra a igreja. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Apocalipse 2:13, o trono de Satanás em Pérgamo. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês. E o último texto de hoje, a última exposição da noite. Esse sangue dos santos, para mais este outro autor, refere-se a esses impérios e suas religiões falsas que perseguiram Israel durante a época do Antigo Testamento e, de fato, até a época de Cristo. O sangue das testemunhas de Jesus,
aponta para os milhões na era da igreja que deram suas vidas pela causa de Cristo. O Império Romano iniciou essas perseguições aos cristãos, no que depois foi perseguido pela Igreja Católica Romana. E isso aqui é histórico, não há como negar isto. Esse sangue dos santos, então, Apocalipse 6, do 9 ao 11. Aqui o contexto é o 5º selo. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Apocalipse 13, 15, assassinatos por meio do falso profeta. Ele foi concedido poder dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então eu fecho aqui com esse texto